Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal em que vamos continuar os nossos estudos em direito tributário ainda na questão dos princípios. Embora seja uma matéria extensa, é extremamente necessário para nós podermos compreender o direito tributário, uma vez que os princípios, como já estudamos, são fundamento, são base, são pilares de interpretação e aplicação da própria norma tributária. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E a todos vocês que nos acompanham, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assim, sempre que sair um vídeo novo, você estará acompanhando com a gente aqui no canal. E também, na caixa de comentários, deixe sua participação, sugestão, dúvida, seu comentário para deixar as aulas mais interativas e também ajudar o canal aqui a ter mais relevância dentro do YouTube. No mais, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um assunto, mais um princípio em direito tributário. E esse é um princípio fundamental, um grande princípio em que nós vamos estudar, que é o princípio da legalidade. Grandioso princípio, e que alguns estudiosos, alguns doutrinadores, dizem que inclusive foi um princípio que surgiu por questões tributárias, a fim de conter a ânsia do Estado em arrecadar dos contribuintes de forma demasiada, de forma exagerada, para limitar o poder de tributar do Estado. Pois bem, o princípio da legalidade, nós vamos encontrar ele no artigo 150, inciso 1º da Constituição, em que vai dizer que nenhum tributo pode ser exigido e nem aumentado senão em virtude de norma expressa legal, senão em virtude de uma lei expressa e essa lei expressa ser legal. Esse princípio comporta, sim, algumas exceções no que diz respeito, no caso das alíquotas, por exemplo. Uma alíquota, no caso das alíquotas, ela pode ter o seu aumento, a sua diminuição, mediante um decreto, que é delegado ao Poder Executivo. Assim ele pode manusear das alíquotas para questões para fiscais, ou seja, não somente para a arrecadação, mas para um controle do Estado na economia. Por exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, pode ser feita essas alterações nas alíquotas, caso eu queira estimular ou diminuir o comércio. No caso, eu posso, mediante o decreto, reduzir as alíquotas e assim eu estimulo as pessoas a comprarem mais produtos. É uma forma. E por conta disso, ter esse controle indireto na economia, é permitido, mediante decreto, mexer com as alíquotas. Eis aqui uma exceção ao princípio da legalidade. Veja só, exceção. E também as exceções, elas não podem vir nas entrelinhas, mas elas também devem estar expressas em lei, elas devem estar expressas na norma constitucional, elas devem ser taxativas, elas têm que estar lá, elas não podem ser presumidas. Eu entendi nas entrelinhas. Não, deve estar expressa, claro, para todo aquele que tem contato com a norma, sobretudo o legislador, na hora de construir a lei. Ele deve se atentar a isso. Também podemos citar aqui as leis de iniciativa do Presidente da República, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. Talvez aqui, até o momento, sejam nomes um tanto quanto desconhecidos, uma vez que eles são mais ligados ao direito financeiro. No entanto, o direito tributário também trata deles, uma vez que eles fazem parte do que nós chamamos de leis orçamentárias, né? Fazem parte desse universo que o direito tributário também vai abordar. Por exemplo, uma lei orçamentária que sai ao final do ano ou ao final de cada mandato, é necessário que sejam divulgados os gastos, a arrecadação, por questões de transparência. Vamos falar disso em outro princípio, questão da transparência nas leis orçamentárias. Isso também faz parte do princípio da legalidade, essa transparência, em demonstrar
na lei orçamentária, a arrecadação, os gastos, as despesas, né? A receita do Estado. Isso verificamos no artigo 165 da Constituição Federal, as leis de iniciativa do Presidente da República. Outra forma que nós encontramos, e bastante encontrado dentro da Constituição, é quando o legislador diz que cabe a lei complementar, sobretudo o artigo 146 da Constituição, em que vai tratar justamente disso, cabe a lei complementar. Essa é uma forma, um ato concreto de expressar o princípio da legalidade, de mostrar que ele não é uma coisa abstrata, mas ele é concretizável. Dá para fazer. Creio que isso dê base para o legislador, na hora que ele for editar uma norma, ele deve seguir por esse caminho, não por outro, por esse, de forma expressa. E aqui nós vemos também uma outra característica do princípio da legalidade, que é o fato de que o princípio da legalidade ele é uma condição de validade da norma jurídica. Ou seja, o princípio da legalidade, a sua obediência é que trata se a norma vai ser válida ou não. Se caso a norma seguiu o princípio da legalidade, então ela terá validade. Nós encontramos isso no artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, de forma expressa nesse artigo. E não somente isso no sentido estrito, como assim? Não simplesmente a lei feita, jogou a lei ali. Não, a que nós chamamos de norma geral e abstrata, ela simplesmente posta no papel. Mas também a sua forma de construção. Para ser válida uma lei, uma norma, no caso aqui as normas tributárias, ela tem que seguir o processo exigido pela Constituição. Tem que passar pelas casas, o parlamento, então uma sanção do presidente. Ela tem que seguir o rito colocado pela Constituição Federal sob pena de não ser válida, ou ainda que de uma forma mais leve, ela até passa, mas alguns objetos da lei são passíveis de emenda, que têm que ser alterados. Isso mostra uma preocupação do legislador para que a norma não deixe brechas para ela ser colocada falha dentro do ordenamento jurídico, para ela ser colocada de forma clara, transparente, de forma que se dê para entender o que está ali. E isso também é uma grande outra característica que nós apresentamos para vocês do princípio da legalidade, é que não basta ela estar posta, não basta ela seguir o processo direitinho de sua criação, mas ela também deve trazer todos os elementos que compõem aquele tributo que está surgindo. Por exemplo, não basta dizer que um tributo deve ser pago, ele deve ser totalmente descritivo. Deve dizer que tipo de tributo é esse, suas características, quanto pagar, como pagar, a quem pagar. Tudo isso deve ser seguido sob pena de a norma não ter uma condição de validade, a norma não ser válida nesses aspectos e, quem sabe, sofrer emendas ou mesmo ela não passar diante da sua tramitação nas casas, por exemplo. Ela vai ser barrada. E aqui nós vemos essas questões do princípio da legalidade, e que nos leva a um outro princípio muito semelhante a ele, ao princípio da legalidade, no entanto tem suas diferenças. E é o segundo princípio que nós abordamos nesse vídeo, é o princípio da tipicidade tributária. O princípio da tipicidade tributária, ele está ligado, como dizemos, à legalidade, embora seja diferente, porque o princípio da tipicidade tributária nos diz que nós só podemos exigir um tributo se esse tributo não somente estiver disposto na lei, mas que a ação do contribuinte, a prática de um sujeito, se adeque à norma,
é o que nós chamamos no direito de subsunção do fato à norma. O sujeito praticou uma ação e aquela ação ela está descrita 100% fiel ao que está na lei. Aquele tributo descrito na lei, olhando para um fato concreto, está ali presente. Por exemplo, a saída de uma mercadoria incide ali o ICMS, porque está descrito na lei ICMS a respeito da saída da mercadoria. Ali incide. Um exemplo que nós trazemos para você para mostrar o que seria essa subsunção do fato à norma. É muito semelhante e é justamente aqui onde a doutrina majoritária pega, a maior parte da doutrina, e aquela que é adotada, é a semelhança que tem com o direito penal. Por exemplo, um crime que é cometido, ele só pode ser, no caso, uma pessoa que comete um crime, ela só cometerá um crime se aquele ato praticado por ela estiver fielmente descrito no Código Penal, de forma 100% fiel. Não basta que seja uma parte, tem que ser completa. Aqui no direito tributário, ele vai beber dessa semelhança. Nós só podemos exigir o pagamento de um tributo se o ato praticado pelo sujeito está de acordo com aquilo que está na lei. Seria essa a tipicidade tributária. E também a tipicidade tributária nos leva ao fato de que a redação da lei também ela tem que estar ligada com o fato do legislador só poder redigir uma norma diante da competência que é dada para ele. Em outras palavras, a tipicidade tributária nos ensina que o legislador, aquele que faz a lei, ele só pode fazê-la conforme o poder que foi dado a ele. Ele não pode extrapolar os limites dele. Ele não pode editar uma lei que cabe a outra pessoa. O município não pode, por exemplo, editar uma norma e essa norma que está ali é idêntica a uma norma dos estados, uma norma da União, e está ali a mesma cobrança, sob pena de cair sob uma condição de validade falha. Ela não será válida. Aqui nós vemos essa característica da tipicidade tributária. Existe uma discussão dentro desse princípio que é trazida de forma especial pelo professor Ricardo Lobo Torres, em que ele discorda dessa posição, e nisso ele é uma doutrina minoritária, que não é seguida, mas que ele discorda dessa questão da subsunção do fato à norma. No entanto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, adotou esta posição de que, em verdade, a tipicidade tributária justamente se caracteriza como isso, não de outra forma, de que nós só podemos exigir um tributo se ele estiver de forma posta em lei 100% fiel e se adequar com o ato praticado de um sujeito. Vamos deixar na descrição aqui do canal a posição do professor Ricardo Lobo Torres, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. Caso você tenha interesse, a gente também pode vir em um outro vídeo falar um pouco sobre essa posição, aprofundando o tema da tipicidade tributária. Deixe nos comentários caso você queira, e se você chegar a ler e tiver alguma dúvida, falar com a gente lhe ajudar nesse processo de entender melhor, aprofundar a tipicidade tributária com cada um de vocês. No mais, ficamos por aqui nesse vídeo com esses dois princípios, legalidade e tipicidade tributária. Agradeço a atenção de cada um de vocês por esse vídeo e que seja muito proveitoso para o seu conhecimento, para a sua formação. Um abraço a cada um de vocês e salve Maria!